Abre a cama, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com apenas um react de... O verdadeiro deus do sol. Por que o verdadeiro? A gente já viu o falso? Mitologia grega, Apolo ou Hélio? Qual que é o verdadeiro deus do sol? Vamos ver se você sabe. Eu vou chutar o Hélio. Por que o Hélio? Não sei, só chutei. Hélio me lembrou helicóptero, helicóptero me lembrou céu. Céu vem de Deus, entendeu? E céu tem sol. Eu tô com calor, cara. Eu tô com calor. Eu vou ver a conclusão, cara. Eu não sei, não entendi, mas já concordo. Já... Se falar que aqui é o Apolo, é mentira. Mentira. Porque uma coisa leva a outra. O que o Apolo leva? Hélio não é um negócio lá da... Como que é o nome da tabela? Como que é o nome da tabela lá dos elementos? Como que é o nome dessa tabela? Desfala de química? É. Ah, tabela química. Periódica. Hélio não é um elemento? Por que periódica? Eu acho que não é. Hélio é um elemento, não? Tô errado. Isso, do Sol. No Sol tem hélio. Pro Sol ser Sol, precisa de hélio. É um dos ingredientes. Cassia é o peito desse deus. Estamos aqui aprendendo. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Não! Tá, não, calma. Na tabela periódica... Na tabela periódica, o gás hélio... Não, calma, eles não estão sabendo me responder. Se chama Apolo? Apolo? Hã? Não tô entendendo mais nada. Na panela... Ô, Riquito, na tabela periódica... Foda-se, bora lá, vamos ver o cara responder aqui pra nós. É que a gente... Vídeo patrocinado pelo Leandro Sugoi. Leandro Sugoi, muito obrigado, tá? Obrigada, quem? Leandro Sugoi. Leandro. Ai, Hélio cara. ou Apolo? Tá na hora de resolver essa questão de uma vez por todas. A gente já viu algum dos dois? Hã? A gente já viu algum dos dois? O Apolo é o que lutou contra o Leônidas, Então a gente já viu o vídeo do Apolo. mas de Shumatsu. Não! Mas aqui do Mitologia, De não. mitologia grega, a gente já viu algum vídeo de Deus do Sol? Eu não lembro. Não. Não, né? Tá, beleza. No God of War, o Deus do Sol é o Hélio. Ah, então será que nesse vídeo vai falar que é o Apolo? Substituto. Tipo, o Hélio falou, preciso de férias. É... Daí o Apolo ficou ali por uns segundinhos. Tá, bora. E Eu tô curiosa. Nossa, tá. O Hélio já apareceu no vídeo? Cara, se eu falar que eu lembro, mano. Ele apareceu como coadjuvante, então. Muito... Pra gente poder chegar a uma definição conclusiva, primeiro é importante saber um pouco da história de cada um. Hélio é filho dos titãs Hyperion, o deus da luz, e Theia, a deusa da visão. Sendo assim, considerado um titã da segunda geração. E o primeiro ponto a favor dele nessa questão é que o nome dele em grego literalmente significa sol, mostrando que ele não é apenas a personificação dessa estrela. Acabou aqui. Pronto. Acabou. Você vai falar o que do Apolo? O Apolo é o quê? O Sol ao contrário? Tipo, sei lá. Deus. Hum? Não. Nada a ver. O quê? Não, nada a O que ver. você falou? Eu falei Deus. Nada a ver com nada. Não, tipo Lois. Hã? Lois. Lois o quê? Sol ao contrário. Não, sim, é. É que eu pensei alto só. Estrela Não devia ter voando pelos pensado céus alto. na sua carruagem flamejante. Ele é o próprio Sol. Da mesma Eu maneira falei que sim. Gaia é um planeta e ao mesmo tempo uma deusa que teve uma porrada de filhos. É uma visão alegórica dos povos antigos. Tá certo, entendi. O Hélio não é o deus do Sol, ele é o Sol. O Apolo... É o deus dele. se ele é o sol? Aceitem. E com isso a questão já tá aparentemente resolvida. Se o cara é o próprio Sol, fim de história, né? Não exatamente. Apolo é filho de Zeus, o rei do Olimpo, e Leto, a deusa da modéstia e da maternidade.
E segundo o Google, ele é o deus da arte, da poesia, da música, da cura, sendo também visto como um deus da profecia, da ordem e da justiça, e também representado como uma divindade solar. Ele é tudo. O que para começo de conversa já é muita coisa para um deus só. E mais importante do que isso, ao contrário de Hélio, que desde o início era vinculado ao Sol, Homero e Hesíodo, que foram as primeiras e mais influentes fontes da mitologia grega, nunca disseram que o deus do Sol era Apolo. Isso foi uma coisa que veio depois com outros autores. Píndaro dizia que Apolo propagava sua sabedoria e seu intelecto aos humanos, acertando-os com suas flechas de luz que representavam os raios do Sol. O poeta Calímaco passou a reconhecer Apolo e Hélio como a mesma entidade, e se isso não bastasse, ele ainda criticava quem fazia a distinção entre ambos. Pausanias, célebre viajante e historiador grego da antiguidade, responsável por diversos importantes registros catalogados daquela cultura, pôde constatar que em algumas regiões as pessoas declaravam que Apolo e o Sol eram figuras idênticas. E essa transição é confirmada no livro da mitologia, que infelizmente não está me patrocinando. No século V a.C., ou seja, depois do período de Homero e Hesíodo que vieram bem antes, Apolo havia superado Hélio, o Titã, como deus do Sol no panteão grego. E essa substituição faz sentido até dentro da mitologia. Porque assim como Urano, o deus do céu, Pontus, o deus do mar, e Tártaro, o deus do submundo, perderam seus cargos para Zeus, Poseidon e Hades após a Guerra dos Titãs, faz sentido que Hélio, um titã, tenha cedido sua posição para Apolo, um deus do Olimpo. Então fechou, Apolo é o deus do Sol, né? Não exatamente! Porque ao contrário das divindades primordiais, que perderam seus cargos e foram deixadas de lado, esquecidas nos cantos mais obscuros da mitologia, Hélio, mesmo com essa questão do Apolo, continuou sendo o deus do Sol em alguns dos mais importantes mitos gregos. Por exemplo, na história do rapto de Perséfone, pois foi ele que durante uma de suas viagens diárias, iluminando os céus com sua carruagem solar, avistou a jovem sendo sequestrada e na sequência avisou sua mãe. Enquanto isso, nessa mesma história, Apolo foi apenas um dos pretendentes rejeitados por Perséfone, e nada mais. E a mesma coisa aconteceu no mito do casamento de Afrodite. Hélio viu a traição dela com Ares e contou para Hefesto, enquanto Apolo foi apenas um dos pretendentes dela. E essa ideia do Hélio manter o seu cargo de deus do Sol, mesmo após a Guerra dos Titãs, faz sentido dentro do contexto da história. Porque ao contrário da grande maioria dos titãs, Hélio ficou do lado de Zeus na titanomaquia. E por isso é de se esperar que ele mantivesse a sua posição divina. Então é isso, Hélio é o deus do Sol, né? Não exatamente. Eu prometo que essa é a última vez que eu falo isso. Eu já tô quase chegando no ponto decisivo. Zeus detestava os titãs, mesmo os que ficavam do lado dele. Sendo a maior prova disso, Prometeu. Quem assistiu meu vídeo sobre a Caixa de Pandora sabe do que eu tô falando. E com isso, seria compreensível que o rei do Olimpo tivesse tirado a glória solar do deus Hélio e dado ela a seu filho Apolo. O que nos leva à minha conclusão. Levando em consideração tudo o que foi dito até agora e o que eu conheço das personalidades dos deuses, para mim é plausível que Hélio, pelo seu posicionamento na Guerra dos Titãs, mantivesse o seu cargo após o fim dela. Tendo dito isso, Zeus, sendo o babaca orgulhoso que todo mundo sabe que ele é, não ia deixar a glória de um deus do sol ir para um titã. E por isso, para mim faz todo o sentido que ele tenha entregado essa fama pro filho dele, que, diga-se de passagem, também é um cara metido que adora se exibir. Resumindo, enquanto o deus Hélio realmente trabalha iluminando e aquecendo o planeta numa vida de servidão eterna ao Olimpo, o Apolo tá só de fachada porque ele é o playboyzinho filho do dono da empresa. E agora, para finalizar, eu quero comentar uma última coisa. Muita gente diz que a deusa da lua é a Ártemis, enquanto eu digo que é Selene. E para simplificar essa discussão, praticamente tudo que eu falei sobre Hélio e Apolo, vocês podem aplicar a essas duas. Não é à toa que Selene é irmã do deus Hélio e Ártemis é a irmã gêmea do Apolo. E a conclusão que a gente pode chegar com tudo isso é que é muito comum existirem vários deuses associados a coisas semelhantes. Então, além do Hélio e do Apolo, você tem Eos, a deusa do amanhecer, e Hemera, a deusa do dia, representando o trabalho do sol. E fora Selene e Ártemis, você tem Hécate, a deusa da magia, e Febe, a deusa das profecias, ambas fortemente associadas à lua. E já que estamos comentando sobre Apolo e Ártemis, eu acho que tá na hora de falar desses bastardos do Olimpo. No próximo Mitologia. Até mais! Cara, que videozinho legal. Então, no caso, pra mim... Foi o que a gente falou, que o Hélio é o original e o Apolo tá ali como, tipo, pegando... Tá pegando o crédito. Vou falar a verdade. Eu tava tentando procurar a palavra. Ele tá exatamente. Pegando... Ele tá tipo, o trouxa tá fazendo e eu tô me passando como original. Tipo isso. Filha da mãe, cara. Tá vendo? Por isso que eu queria que o Leônidas sentasse a porrada nesse cara. Tá vendo? Toda a minha teoria fez tudo sentido. Tô falando, Apolo é MC, mano. Porra de Deus do Sol.
Mas é isso. Leandro, muito obrigada pelo vídeo. Bom vídeo, tá? Ué, esses últimos foi curtinho, cara. Foi, os dois últimos, né? Normalmente os vídeos dele tem 13, 15 minutos. Pô, queremos... É que eu acho que talvez ele não ficou entrando tanto, assim, profundamente. É que também não tem muito. Ah, então porque o avô dele era fulano. Talvez a avó, ele ia só enrolado aí no caso, tá ligado? Justo. Por aí vai. Os outros, a história é mais longa. Justo. Enfim, vídeo original na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leandro. Beijo no seu coração. Pô, mitologia é muito bom, velho. Ali, último vídeo aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre volta.